Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Mais uma vez eu te peço licença, mas te aviso. É claro, a nossa causa é nobre. Mais uma tarde que a gente vai passar juntos para aprender sobre algum assunto relacionado à nossa saúde ou à saúde de quem a gente ama. E hoje, gente, dia 9 de dezembro, é uma data muito especial porque celebra e traz à tona, traz à vista duas questões que são importantíssimas, que falam aí sobre inclusão, saúde e cuidado. Neste 9 de dezembro, a gente comemora o Dia da Criança com Deficiência e a gente comemora também o Dia do Fonoaudiólogo. Por isso que a gente estará aí divididos por blocos para trazer à tona a importância de debater sobre esses assuntos. Quando a gente fala sobre um fonoaudiólogo, é um profissional que tem uma importância incrível, determinante no desenvolvimento de uma criança com deficiência. Se você lembrou de alguém a quem essas nossas consultas são importantes e necessárias, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão. De forma rápida e prática, a gente chega com a informação que a gente tem para quem precisa, não é verdade? Também te convido, é claro, a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que você também pode participar através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Basta você ir lá e encaminhar para a gente a sua mensagem. E fala também de onde que você está, qual que é o seu nome. Caso você não queira ter a sua identidade revelada, também deixe muito claro para a nossa produção que a gente toma todo cuidado e não deixa, é claro, de trazer o seu caso à tona. É você quem decide, combinado? E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento. Lembrando que quando a gente está divididinho por blocos, a gente tem um tempo diferenciado e duas enquetes, então, à sua espera. Então, corre lá e participa. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, então, por favor, a nossa primeira enquete na tela. Olha lá. Qual é a resposta que a gente quer, que a gente espera de você? Qual é a principal importância da data? Primeiro, é claro, deste primeiro bloco, a data da criança com deficiência. Qual é a importância da gente trazer essa data à tona, da gente falar sobre isso, de existir essa data, inclusive? Conscientização sobre inclusão e acessibilidade, combater o preconceito e as barreiras sociais, dar visibilidade às necessidades e também aos direitos dessas crianças ou oferecer garantias e cuidados, gente, a quem cuida. Um tema que muitas vezes, gente, a gente deixa ali de lado, né? A gente se preocupa tanto com determinadas questões que a gente esquece de olhar para aquela pessoa que está cuidando da outra, né? Que está abrindo mão da sua vida para cuidar do outro. E antes de mais nada, antes de eu te apresentar quem é a nossa convidada de hoje, deixa eu te lembrar, hoje é terça-feira, gente, aquele dia que a gente deixa também reservadinho na nossa agenda para saber a importância e os cuidados que a gente tem que ter quando o assunto é, claro, o nosso direito, né? A gente aprende demais com as questões alheias, com as dificuldades do outro. É o dia que a gente recebe, sim, o advogado Leonardo Girúndio no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girúndio. Olá, que alegria! Mais um dia aqui na sua companhia para tratar do seu direito. Então, se você tem uma dúvida, uma pergunta, mande pra gente. Nos mande a sua dúvida que eu vou te responder aqui. Você já deve ter anotado o nosso WhatsApp. Se não, aproveite agora. 11 3337 5886. 3337 5886. Ou pode também mandar a sua dúvida e pergunta pelo nosso e-mail, no seodireito@hittv.com.br. E também aproveite para me seguir no meu Instagram e mandar lá sua dúvida e sua pergunta também no @Leonardo Girúndio. Olha aqui, ó. Essa pergunta não fala de onde é, mas fala que é o Mauro Gonçalves. Se você é como o Mauro, tem alguma dúvida aí, mande sua dúvida. Ele aqui se identificou, mas você poderia não se identificar. Às vezes o assunto é muito pessoal, muito constrangedor e você não quer falar o seu nome. Então você pode colocar o seu nome e falar assim, olha, por favor, não cite o meu nome, que eu vou respeitar a sua vontade, ok? Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Fui fazer um Pix e errei a pessoa. E ela alega que não recebeu. Pois conheço a pessoa que mandei. O que posso fazer? Consiga esse valor de volta? Obrigado. Consegue esse valor de volta. É óbvio que consegue esse valor de volta. Mesmo que você não conhecesse a pessoa, você poderia ingressar judicialmente. A primeira coisa é fazer o que você fez.
fazer contato direto e pedir, olha, eu fiz errado, você pode me devolver? A pessoa fala, não entrou aqui na minha conta. Você fala assim, olha, eu tenho o comprovante. Você pode tirar ali no seu extrato, vai ter o comprovante que o dinheiro saiu e foi para uma outra conta bancária. Então, você tem o comprovante. Aí você mostra para a pessoa. E a pessoa fala, não recebi, não. Então, se a pessoa se nega a devolver aquele valor, você pode ingressar judicialmente pedindo não só que ela devolva, mas que ela pague, inclusive, uma indenização por esse trabalho que você está tendo. É uma indenização por danos morais, porque às vezes, por exemplo, você pegou aquele valor, você transferiu para pagar o seu aluguel. E agora você não tem o dinheiro para pagar o aluguel mais. Então, além de não ter depositado errado, você criou um problema com uma outra pessoa. Então, você pode pedir os juros, a multa que você está pagando ali e, inclusive, uma indenização por danos morais. Avise a pessoa antes de fazer isso. A justiça é sempre o último caminho. O contato é possível resolver os nossos problemas com uma boa conversa, ok? Mas você pode fazer isso. Lembrando, gente, as pessoas falam, achado não é roubado. Aquilo na nossa lei fala que é. Então, se você achou alguma coisa, tem alguém que é dono daquilo. Então, se você achou alguma coisa, independente do lugar, devolva. Procure saber de quem é. E se você recebeu um valor na sua conta que não é seu, não é devido, devolva. O melhor caminho é isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Escolha muito bem as sementes que você tem colocado por aí, tá bom? Um grande abraço e até breve. Sempre um privilégio. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. E agora sim, deixa eu te apresentar quem é a nossa convidada, que já está aqui pronta para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento na tela. A Luana Santana, professora e psicopedagoga. Com cerca de 17 anos na educação, ela cresceu no ambiente escolar, ajudando a mãe, cozinheira, experiência que despertou, gente, a sua vocação. Tem como diferencial enxergar a individualidade de cada aluno e estimular suas habilidades. Hoje, atua também na formação de pais e educadores, especialmente na inclusão, oferecendo direcionamento e acolhimento às famílias atípicas. Luana, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Obrigada, Dani. Boa tarde. Boa tarde para você que está em casa. Queria primeiro que você começasse contando um pouco a sua história, assim, aonde foi que esse seu olhar se sensibilizou com as crianças atípicas? Certo. Como você falou, cresci em escola, então eu já tinha essa vocação, essa vontade de trabalhar com crianças e adolescentes. E aí, a minha primeira turma, eu recebi a Manuela com síndrome de Down. E a Manuela me despertou toda essa vontade de ajudar tanto as famílias quanto as crianças atípicas, né? E desenvolver as potencialidades, que é o que eu sempre falo. Existem pequenas, grandes conquistas, né, que a gente precisa comemorar junto com eles, junto com os familiares. E foi através dela que eu iniciei o projeto da IncluHelp, né, que é um projeto paralelo à minha profissão, em que eu faço esses encontros com os familiares para a gente discutir um pouquinho como está a inclusão, o que a gente precisa melhorar, para eles realmente expor a sua angústia, né? E também com o trabalho com os professores para que a gente tenha as escolas mais inclusivas e com maior conhecimento, porque a gente sabe que hoje em dia há muitas dúvidas, há muitas síndromes, há muitos transtornos e isso precisa ter formação, né? Isso precisa ser exemplificado, isso precisa ser falado. Então foi por esse caminho aí. E olha, gente, que bacana e que interessante, né? A gente vê um trabalho que traz um diferencial. E por que eu chamo a atenção por ser um diferencial? Porque a impressão que a gente tem é que quando existe a necessidade de transformar uma causa em uma data, é porque esta data, que é o Dia da Criança com Deficiência, não tem visibilidade, não é? Exato. É uma data que a gente não tem somente essa, como tem do autismo, da síndrome de Down ao longo do ano, né? Entre outras. E o que acontece? Essas datas vêm revelando o quê? Que a sociedade precisa de maiores informações, tanto para as famílias atípicas quanto para as famílias típicas. A sociedade como um todo precisa entender os direitos da pessoa com deficiência, entender que ela pode estar na sociedade, que ela tem o direito à educação, que ela tem direito à saúde, como todos nós. E quando a gente fala, pessoal, sobre essa data, né, o Dia da Criança com Deficiência, tem um relatório do Unicef que pontua que crianças com deficiências, né, alcançam aí, são 240 milhões no mundo, certo? Só que este dado, ele é um dado aí
de 2010. Não existe, eu cheguei a procurar, né, em diversos sites e tudo mais, inclusive para fazer aqui essa entrevista, e o dado mais recente é de 2010, ou seja, são dados ainda desatualizados. Isso também diz a respeito dessa invisibilidade, né? Dessa necessidade, por exemplo, de atualização, porque entre 2010, obviamente, né, e 2025, muitas crianças nasceram nessa condição e precisam ser contabilizadas. Sim, sim, são dados muito antigos e, como eu falei anteriormente, existem transtornos, existem deficiências que vão surgindo e existem dúvidas, e a gente precisa ter esses números atualizados para que as pessoas se preparem para receber essas crianças atípicas. E de que deficiências, né? Que dificuldades, que condições que a gente está falando? Queria que você descrevesse um pouco para a gente. Falando da deficiência intelectual, da deficiência física ou motora, deficiência auditiva ou visual, e dentre elas nós temos muitas crianças com autismo, então o suporte 1, o suporte 2, o suporte 3. Dentre esses suportes há necessidades diferentes. Então, por isso que a gente sempre fala, a informação é importante, né? A gente tem crianças com síndrome de Down, que tem um atraso cognitivo, um atraso na fala, e a gente pode desenvolver essas potencialidades. Por isso que a gente fala que quanto antes a família souber o diagnóstico dessa criança, mais ela se desenvolverá. Então, na infância, na primeira infância, o cérebro está aberto ao ensino. É a tal da janela de oportunidade. Exato. Então, assim, desde meses você já tem a percepção de que a criança precisa de um auxílio, né? Ela precisa de mais estímulos. Então, a gente tem aí a criança que vai ter 1 ano, ela precisa estar falando algumas palavras soltas. Com 2 anos, ela pode estar já falando pequenas frases com 2 a 3 palavras. Mãe, quero água. Pega a bola. Então, a gente precisa ficar alerta a esses sinais. Esses sinais iniciais já pode ser levado para o pediatra, já pode ser levado para um neuropediatra para ter maiores informações, tirar essa dúvida, né? Então, já dá para ter aí um diagnóstico precoce. E você acha, por exemplo, que existem muitos pais que, às vezes, até pelo receio do diagnóstico, acabam atrasando esse processo? Acredito que sim, né? Convivo com muitos deles e é o que eu falei para você anteriormente. A gente precisa acolher as famílias, porque eles precisam de informação e sentir que eles serão acolhidos, porque existem muitas dúvidas. Poxa, às vezes é melhor eu não saber, porque eu não sei como que eu vou lidar com essa situação. Nossa, como será o meu filho na sociedade, na escola? Eu prefiro protegê-lo aqui dentro da minha casa porque eu sei quais são as necessidades reais dele. Mas não, então a família precisa ser ouvida e acolhida para que ela entenda que essa parceria com os médicos, com a escola, vai só desenvolver as potencialidades daquela criança, do filho deles. Então, muitos deixam realmente por esse receio de, não, eu vou atrás, vou entender e vou ver que meu filho tem potencialidade, sim. Quais são os sinais, assim, mais discretos e até os menos discretos que alguns pais e mães costumam negligenciar e que dizem bastante a respeito para que a gente consiga trazer um pouco de informação para quem está nos assistindo? Então, desde meses dá para ter essa percepção. Então, eu estou chamando ali a criança, estou fazendo um estímulo aqui, ela não está naquele contato visual ou você percebe que ela não está escutando. Aí essa criança cresceu, ela está ali com o olhar disperso e você está chamando. Ela demorou para sentar, ela demorou para andar. Esses são sinais essenciais. Passou dessa fase inicial, como eu falei anteriormente, tem 1 aninho, ela já pode falar algumas palavras soltas. Não falou? É indicação para comunicar ao pediatra. Lembrando que, assim, é importante a família lembrar que hoje em dia existe esse boom de usar a tela. Então, crianças que já usam tela de meses de idade até 3, 4, 5 anos é prejudicial. Então, é importante também relatar isso para o médico. Às vezes, o excesso de tela traz essa dúvida, né? Traz essa dúvida para a família. Será que é realmente uma deficiência ou será que é um atraso por conta do excesso de tela? E a gente tem também uma questão, por exemplo, que é com relação à comparação. Até entre filhos ou coleguinhas de classe, existem
marcos de desenvolvimento específicos, mas o tempo de cada criança também é diferente, né? Exato, exato. Então, às vezes a família fica, mas o meu filho mais velho falou com Foi muito mais tanto rápido. tempo, andou com tanto tempo. Não, cada um na sua individualidade, né? Então, é conversar sempre com a escola, se a criança já está nesse período, se a criança está se socializando, está interagindo, ou se ela só está ali no hiperfoco de um objeto, de um carrinho, de uma bola e classificando esses objetos tanto em casa quanto na escola. Então, a comunicação com toda a família é importante para que passe isso para o médico e o médico consiga dar o direcionamento. Eu acho que esse ponto é extremamente chave, né? O papel da escola em todo esse processo, né? Em conversar, em revelar, em acolher. Sim, a escola tem um papel fundamental e precisa de formação, né? Então, escolas precisam ter formação sobre a inclusão, sobre a adaptação de materiais. São coisas tão simples, desde você diminuir o tempo que aquela criança vai fazer aquela atividade, pegar um material diferente para ela picotar ao invés de escrever, para ela fazer uma colagem ao invés de escrever. Então, tem desde adaptações simples até um tablet para uma criança que tem algum tipo de deficiência auditiva, né? Ter recursos desde o simples aos maiores. Então, precisa sim ser investido na formação de educadores como um todo, porque, como eu falei, hoje a gente vê um crescimento, né, de crianças atípicas em escolas e a gente precisa lidar, né? A gente precisa inseri-la ali. Então, a gente precisa propor brincadeiras simbólicas para que essa criança consiga brincar. A gente precisa conversar com as crianças para que as crianças ajudem. Por que o meu colega corre um pouquinho mais devagar? Então, você pode ajudar. Então, a gente está construindo uma sociedade que acolhe, que ajuda através desses exemplos, dessas brincadeiras ali no dia a dia. Então, a escola é fundamental e por isso que para as famílias é importante que não tenha esse receio. Poxa, não vou mandar para a escola porque eu sei que ele está seguro aqui, ele está seguro, mas ele pode se desenvolver muito mais estando na sociedade e a sociedade precisa estar preparada para isso. E você que faz parte dessa realidade, né, que vive em loco, né, dentro desse universo, queria que você relatasse para a gente um pouquinho do que você vive. Você identifica que, por exemplo, a grande dificuldade está na formação de outros profissionais como você, que tenham esse conhecimento para lidar, ajudar e cuidar tanto das crianças quanto dos pais? Ou você considera, por exemplo, que a grande dificuldade está na questão do acesso mesmo, em tornar, por exemplo, as atividades ou os equipamentos a serem utilizados, os instrumentos, as formas de ensino mais acessíveis e sensíveis a essas crianças? Aonde que está o gargalo? O que a gente já identifica como grandes avanços e o que ainda falta muito a ser feito? Eu acredito, Dani, tanto em escola particular quanto a pública, é realmente formar, porque cada dia a gente descobre algo peculiar, alguma coisa que a gente pode desenvolver. Então, é realmente estudar, né? Tanto a família quanto a escola para o desenvolvimento daquela criança. Então, a dificuldade está realmente em adaptar os materiais para que aquela criança acompanhe a idade, né? A gente não pode falar... envolve custo. Vou ofertar um ensino de inglês, mas a criança ainda não desenvolveu a fala. Então, a escola tem que estar preparada para acolher, mas então meu filho vai participar como dessa atividade? E a escola tem que responder essa família, né? Então, o que a gente precisa é sempre de parcerias, realmente. Como que eu vou usar uma prancha de comunicação com um aluno autista para ele sinalizar o que ele precisa naquele momento? Estou com fome, quero brincar, terminei a atividade. Então, a gente precisa realmente estudar e como ajudar na individualidade de cada um. E olha só, né, você falou sobre essa janela, né, de aprendizado, que é o que muitas dessas crianças estão vivendo e estão sendo impossibilitadas de aprender e de se desenvolver. Aí eu gostaria que você trouxesse para a gente alguns exemplos que eu imagino que você tenha para, né, compartilhar com a gente, do quanto a educação foi cirúrgica, assim, determinante e pôde mudar a vida dessa criança com deficiência, né, abrindo um rol de possibilidades para ela. Sim, como eu falei, a parceria entre o professor e a família é fundamental. Então, eu tenho o exemplo da minha aluna adolescente, hoje ela tem 16 anos. Tá. E para fazer as terapias, ela tem o trajeto de pegar um ônibus e o metrô.
Então, eu propus para a mãe dela que a gente utilizasse esse percurso para um aprendizado. Então, vamos ensinar ela a mexer em dinheiro, identificar as notas, conseguir entender que vai ter um troco ou não, né? E qual a linha que ela vai pegar, qual a linha do metrô. Então, a gente foi nesse contexto. Ela fazia a prática e eu fazia o ensino ali individual com essa minha aluna. E aí, no dia a dia, ela foi praticando e ela mesma, hoje em dia, já consegue ir à terapia, né? Junto com a mãe, mas ela já sabe indicar qual ônibus pegar, qual metrô que elas vão pegar depois. Então, isso é muito bacana. Essa mesma aluna, também ensinei a fazer as pulseirinhas, porque aí ela consegue vender na feirinha que tem, tanto no condomínio e às vezes ela vende na própria terapia. Então, ela sabe que ela está contribuindo para a sociedade de alguma forma. Ela faz uma felicidade que não tem preço, né, ela realizar aquilo. Ela já sabe também fazer os movimentos da cozinha, esquentar algo no micro-ondas, quanto tempo para fazer uma pipoca, que é um exemplo de algo que ela gosta muito, de ofertar quando alguém vai visitá-la. Então, ela já sabe quanto tempo coloca ali, sinaliza no micro-ondas, já sabe servir. Então, desenvolver realmente a autonomia deles, né? Uma criança com síndrome de Down, que tem um atraso cognitivo, a gente ensinar como ela vai utilizar o banheiro. Então, ela precisa das imagens, do passo a passo, tanto em casa quanto na escola, e ela consegue usar o banheiro daqui 2, 3 meses. Isso é desenvolver a autonomia da criança, limpar o pratinho após comer. Então, são pequenos, grandes avanços que eu falo que leva essa criança para a sociedade. Leva essa criança para poder brincar com o outro, para poder ofertar para o outro, para ver que ela pode fazer algo por você, algo pelo outro. E aí, isso é inclusão, né? E isso reflete, gente, a importância do estímulo certo, de existirem profissionais sensibilizados e que sabem, né, caminhos para ajudar essa criança, obviamente, a ela se desenvolver. Obviamente que só você, Luana, sabe da dificuldade, do tempo, né, das diferenças que isso, né, que esse processo te exigiu, mas mostra que é possível. Eu imagino que, inclusive, para os pais, fica aquela sensação de tranquilidade um pouco maior, de você saber que aquela criança está se desenvolvendo dentro das suas limitações, mas está conseguindo ser autônoma, né? Está conseguindo ter a mobilidade que há pouquíssimo tempo atrás, imagino que nem passava pela cabeça deles. Queria chamar a perguntinha da nossa audiência, a participação do nosso público na tela. Então vamos lá, nossa primeira interação deste programa, Patrícia Marinho, aqui de São Paulo. Patrícia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Como que eu posso organizar o dia a dia do meu filho de forma prática, sem sobrecarregar a família? O que a gente pode trazer de orientação? Estabelecendo uma rotina. Toda criança precisa de rotina. Então, uma criança atípica, ela vai precisar de uma rotina tanto na escola quanto em casa. E em casa, é você estabelecer o passo a passo do que ela vai ter naquele dia. Então, primeiro nós vamos tomar um café, depois nós vamos à escola, depois nós vamos, um exemplo, para a casa da avó, né? Que hoje em dia a gente tem bastante famílias que têm a rede de apoio, geralmente são os avós, né? E o que essa família pode organizar ali na rotina? Ter um momento com essa criança, fazer uma brincadeira, um jogo para desenvolver o raciocínio lógico, para desenvolver a coordenação motora. Então, é sempre estabelecer a rotina visual para que a criança saiba o passo a passo do dia que ela vai ter ali. Né? E essa coisa da rotina ela é importante para todo mundo, para todo né? mundo. Ajuda a organizar, acho que a família, a criança. E ajuda a criança a se organizar, né? Então, por que muitas crianças têm essa desregulação emocional? Porque ela precisa simplesmente de uma rotina visual que mostra tudo que ela vai fazer, porque às vezes ela também precisa de ter uma prancha de comunicação, que seria uma prancha de comunicação, diversas imagens de tudo que ela possa querer. Eu quero um copo d'água. Então, ela tem ali como sinalizar para a família que ela quer um copo d'água, que ela quer ir ao banheiro. Então, a gente precisa deixar isso muito claro para a criança atípica e aquilo vai trazer uma regulação emocional. Então, ela vai ficar mais tranquila e ela vai saber a sequência do dia dela. Olha só, gente, que importante, que necessário esse bate-papo que a gente está tendo aqui com a Luana. Infelizmente, o nosso tempo é extremamente curto, já passou praticamente, mas antes eu queria, claro, chamar o resultado da nossa enquete, antes da gente se encaminhar, é claro, para as nossas
Palavras finais na tela. Qual a principal importância, então, dessa data? Essa foi a primeira enquete que a gente lançou, é claro, no nosso Instagram, que é @consulta-ao-Dr.HitTV. E a alternativa mais votada, com 56% dos nossos votos, dar visibilidade às necessidades e também aos direitos dessas crianças. Em segundo lugar, 30% combater o preconceito e também as barreiras sociais que, infelizmente, ainda existem. 11% conscientizar sobre a inclusão e acessibilidade, 3% oferecer aí garantias e o cuidado a quem cuida, que é um tema também bastante importante, bastante sensível. Gostaria de agradecer demais Eu que agradeço. sua participação. Antes de mais nada, já vou deixar os contatos da Luana Santana com você que está nos assistindo, caso você queira conversar com ela, saber um pouco mais sobre o trabalho dela, que é sensacional. Professora e psicopedagoga, deixa à sua disposição o Instagram, Luana C. Santana. Também tem um outro Instagram à sua disposição, IncluHelp, e o WhatsApp, 0 operadora 11 97614 5925. Mas agora eu vou te deixar com alguns minutinhos para você comentar, é claro, o resultado dessa nossa enquete e trazer aí as suas palavras finais. Então, para você que está em casa, eu acredito que, enquanto sociedade, falar sobre inclusão é muito necessário. Falar sobre os direitos de todas essas crianças é importante. Eles têm potencialidades a serem desenvolvidas, então não tenha medo. Há recursos, há livros, há sites seguros que informam, que dão dicas, e há profissionais maravilhosos que podem auxiliá-los. Então, pais atípicos, procurem ajuda, procurem os pares e profissionais, professores, sociedade, incluam no dia a dia, em coisas simples, em coisas maiores, eles precisam de nós. Tá gostando aqui do bate-papo? Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo para a gente falar sobre o dia do fonoaudiólogo. Já estou te esperando. Consulta ao Doutor está de volta. Seja bem-vindo, bem-vindo mais uma vez. Para você que chegou agora neste exato momento, estamos embarcando neste 9 de dezembro em duas grandes questões, em duas grandes datas, bandeiras que são levantadas neste 9 de dezembro. Então, no primeiro bloco, a gente parou para falar um pouquinho a respeito das crianças com deficiência. E agora, neste segundo bloco, a gente embarca no Dia do Fonoaudiólogo. Pois é, um profissional que tem tudo a ver quando o assunto é o nosso desenvolvimento da nossa comunicação, mas não só, não fica apenas por aí. Tem tudo a ver com a nossa respiração, com a deglutição. E a gente vai entender, inclusive, sobre a importância deste profissional na ajuda e auxílio das crianças com deficiência. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. É como eu sempre falo por aqui, queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido, é claro, a você participar aqui desse bate-papo. Essa consulta foi marcada para você, então faça jus desse que é o seu espaço. Encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Este é o WhatsApp que já está à sua disposição, mas você pode participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutor.HitTV. Deixa lá o seu nome, a cidade, né, o estado da onde você fala, que a gente traz aqui a sua dúvida ou o seu relato. Caso você também não queira se expor, é só você deixar claro para a nossa produção. Combinado? Esse é o nosso combinado de todas as tardes, hein? Te convido, é claro, a você também participar da nossa enquete. Assim que você entrar no nosso Instagram, você vai ver que tem sim uma enquete à sua espera. Que enquete é essa? Quem vai mostrar para a gente é o nosso diretor, João Capellini, na tela. Essa é a nossa segunda enquete. Qual é a maior contribuição do fonoaudiólogo para uma criança com deficiência? A gente está te questionando. Então, na sua opinião, é desenvolver melhor a comunicação dessa criança? É a segurança na alimentação e na deglutição? É na autonomia, né, nas interações sociais, tornar essa criança um pouco mais autônoma? Ou no acolhimento e a orientação da família, tá? Então você entra lá, clica na alternativa que a gente vai debater também sobre essa importância, a importância desse profissional. E já te adianto, fica ligadinho aqui no nosso bate-papo, que eu tenho certeza que você vai ter insights para preencher, de repente, o resultado dessa enquete. Deixa eu te apresentar quem é essa nossa convidada do segundo bloco na tela.
Ana Paula de Assis, fonoaudióloga. Há 6 anos, encontrou na comunicação seu propósito, transformar vidas. O interesse pelo impacto da fala, linguagem, audição e deglutição a levou a essa profissão. E a possibilidade, é claro, de devolver autonomia e promover inclusão segue sendo o que move seu trabalho todos os dias. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui nesse dia que é tão importante para a nossa classe. Parabéns pelo seu dia, inclusive. Obrigada, muito obrigada. Hoje a gente comemora o dia do fonoaudiólogo e é um presente a gente poder estar aqui falando um pouquinho mais da nossa profissão. Exato, um presente para a gente, inclusive, porque eu acho que falta muita informação sobre qual é a responsabilidade de um fonoaudiólogo, né? Muitas pessoas falam assim, é para ajudar, de repente, um ator, uma atriz, um locutor a falar melhor, ou não, né? É para ajudar, de repente, alguém a expor, né, as palavras, trabalhar melhor com as palavras, enfim. Conta melhor um pouquinho para a gente sobre a importância dessa profissão, que às vezes não fica tão claro para quem está nos assistindo. De fato, acho que o que é mais disseminado é que o fonoaudiólogo ele é o responsável pela comunicação humana. Mas se a gente for pensar em toda a atuação que a gente consegue, ele é muito mais amplo do que isso. Eu sempre falo que o fonoaudiólogo ele trata das funções que são mais humanas que a gente tem como pessoas, como seres humanos. Então, é o ouvir, é o compreender, é o comunicar, é o comer. E quando a gente fala comer, a gente não pode falar só do caráter nutricional, né? Não é só o comer por comer, mas é a possibilidade dessa pessoa poder se alimentar e estar presente em ambientes familiares, de estar inserido socialmente e todo o impacto social que essas funções trazem para você se identificar como pessoa, para você se inserir em sociedade, né? Queria que você trouxesse para a gente agora essa questão dos marcos do desenvolvimento da fala. Porque hoje, enquanto adultos, a gente fala praticamente sem pensar. Mas a gente precisa de estímulos, a gente tem inúmeras dificuldades, se a gente não escuta direito, a gente não fala. Existem muitos pormenores ali que precisam ser levados em consideração e só um profissional como você consegue avaliar tudo isso. Não, perfeita a sua colocação, né? Quando a gente pensa em fala, a gente não pode pensar que é exclusivamente a ação motora de movimentar a boca. Né? Quando a gente fala, em comunicação, a gente está falando de um processo extremamente complexo, que começa na ação da gente entender, compreender o mundo, tentar expressar isso e também, o mais importante, tentar fazer com que o outro compreenda. Porque sem a intenção de comunicar, sem a intenção de fazer o outro compreender, eu não vou ter essa ação motora, ela vira uma coisa isolada. Né? Então, quando a gente pensa nos marcos de desenvolvimento da fala, a gente está pensando num processo gradual e complexo de aprendizado sobre o que é a fala, e aí eu vou ampliar a linguagem, e o quanto que isso é complexo e o quanto isso me traz de benefício. Né? Então, a criança aí, nos seus 6 primeiros meses, ela está num bom desenvolvimento motor. Né? A gente está falando sobre posicionamento de cabeça, sobre tronco e também marcos de desenvolvimento da fala. Então, até os 6 meses, a gente está pensando numa criança que está balbuciando, muitas vezes só vogais, ela está começando a buscar, ela está começando a entender que aquele conjunto de sons tem um significado, que o mamãe é a mamãe, e o que é isso. Ela está começando a fazer as associações. As associações, né? E a gente está falando sobre escutar essa sequência de som, entender o que está acontecendo e muitas vezes a tentar reproduzir. Então, até os 6 meses, essa criança vai ter balbucios, às vezes não tão intencionais. Entre os 6 meses e 1 ano, a gente já vai começar a ter emissões de mamãe, de papai, emissões mais simples, de vogais mais simples, de sílabas mais simples e marcos importantes. Essa criança ela vai começar a ter intenção de se comunicar e de interagir. Ela vai querer mostrar para o adulto os objetos de interesse. Ela vai tentar entender quais são os objetos de interesse desse adulto. E isso são marcos de intenção de comunicação. Então, olha que bonito. Não é só a fala, não é só a palavra montada. A gente está falando sobre essa criança entender, tentar falar, tentar interagir, tentar compartilhar, que é o que é mais bonito da linguagem da comunicação, que é o compartilhar o mesmo interesse, né? E aí, nesse momento, essa criança ela vai começar a tentar imitar os sons, né? Então, é aí que o adulto ele começa a sinalizar e mostrar e falar que essa é a mamãe, esse é o papai, tá na hora de comer, perguntar se ele quer e ensinar ele a ação de imitar, porque
A verdade é que o desenvolvimento ele é muito marcado sobre a imitação, né? Ele vê esse adulto, ele vê esse ser referência e ele vai tentar se desenvolver a partir daquilo que ele te traz. Por isso que é tão importante nesse primeiro momento, na primeira infância, as interações com os adultos e os estímulos. Estímulos que não sejam passivos, mas estímulos ativos, que tendem dessa criança a ser estimulada a abordar e a se desenvolver de fala e comunicação. E como, por exemplo, você consegue identificar e diagnosticar que, de repente, o problema de uma determinada criança esteja na falta de estímulos? É uma boa pergunta, É mais né? difícil, É uma né? difícil pergunta, né? Muitas coisas podem acarretar num atraso de desenvolvimento de fala. Então, como você me trouxe muito pertinentemente, não ouvir. Essa criança, se ela não escuta, ela não vai tentar reproduzir, ela não vai entender o ambiente. Então, às vezes, pode ser a audição. Essa criança, se ela não tem... ou se ela tem algum processo de alteração cognitiva, isso também pode atrasar esse desenvolvimento. Então, o que pode ser o desencadeador desses processos de forma isolada, eu não vou conseguir te trazer. É por isso que a gente tem que entender o que é esperado para essa criança naquela idade, para que a gente consiga identificar o que não está adequado, para a gente conseguir buscar uma avaliação profissional especializada. Em regra, nos acompanhamentos com a equipe médica, os médicos eles têm esses norteadores de desenvolvimento motores, né? E os pais também têm que observar se eles observam algum tipo de alteração e a partir disso buscar uma avaliação especializada. Nem tudo é alguma coisa grave, mas é importante a gente saber quais são esses detalhes que precisam dessa nossa atenção. E quando a gente fala sobre essas crianças com deficiência, né, que é essa outra data que a gente foca também o nosso olhar hoje, queria que você trouxesse para a gente o quanto determinadas condições podem vir a interferir no atraso de fala, podem vir a interferir nesse desenvolvimento da fala. A gente tem que entender qual é o tipo de alteração que essa criança tem. Então, a alteração pré-natal, genética, então a gente pode pensar nas alterações como a síndrome de Down, que essa criança ela já vai vir com alterações físicas. A gente pode pensar em alterações que vão vir por um momento do parto, então essa criança ela passou por uma anóxia, então ela teve uma redução do acesso ao oxigênio no momento do parto, o quanto que isso vai te trazer de impacto cognitivo para ela ter essas ações. Ou então essa criança às vezes vai trazer uma alteração física, a gente pensa nas crianças com as deficiências como fissuras labiopalatinas, que elas vão ter um outro tipo de alteração, outro tipo de dificuldades. As dificuldades, elas não são gerais. Eu vou ter uma dificuldade específica em um quadro específico a partir do que eu tenho de diagnóstico. Não consigo te trazer algo muito específico, porque vai depender realmente do diagnóstico. Mas é muito bacana a gente entender quais são as oportunidades, quais são os sinais, né, que a gente precisa ficar, é claro, atento e os caminhos, inclusive. Por onde que adentra, por exemplo, essa avaliação infantil, assim? O que é avaliado especificamente? O que é importante quando a gente vê uma criança, né? A gente tem que entender se é uma alteração de fala, ou seja, ela tem uma dificuldade exclusivamente na produção desse som. Então, como é que esse músculo vai acionar de velocidade, precisão, ou se é uma alteração, vamos falar central, de comando, se é a central de comando que não está conseguindo fazer a organização para essa musculatura conseguir fazer essa ação. Ou prévio, ela está entendendo o que deve ser feito, né? Quando a gente pensa nas crianças com apraxia de fala, por exemplo. Uma apraxia de fala na infância é uma alteração a qual a criança ela tem todos os pré-requisitos físicos, então não tem nenhuma alteração estrutural, mas ela tem dificuldade de fazer a programação motora da sequenciação dessa fala. Muitas vezes a criança ela tem intenção de se comunicar, que é esses pré-requisitos. Essa criança ela observa, ela tenta imitar, ela tenta te mostrar, ela aponta, ela solicita. Esses são pré-requisitos para a gente conseguir ter uma intenção. Quando a gente pensa, por exemplo, no transtorno do espectro autista, a gente está pensando em crianças que têm alterações nas funções pragmáticas, nas funções sociais. Então, diferente das crianças com apraxia, que vão ter intenção de comunicar, elas vão apontar, elas vão tentar socializar, as crianças com TEA, muitas vezes, elas não trazem essa função. Então, elas são as crianças que não buscam contato visual, são as crianças que não usam a linguagem como forma social, elas não tentam te mostrar, elas não partilham essa atenção.
que são sinais que a gente tem que ficar alerta nesses marcos de desenvolvimento. Então, se ela imita, se ela tenta mostrar, se ela aponta, se você mostra algo para essa criança, se ela tenta partilhar essa atenção que você está dando para ela, se ela tenta buscar aquilo que você solicita, são coisas importantes da gente observar nesses marcos de desenvolvimento de fala. E olha só que bacana que a Ana Paula está compartilhando com a gente. Ela está trazendo tanto quais são os sinais que a gente tem que ficar atentos, né? Quanto descrevendo diversas condições e como que uma criança funciona em determinada condição. Porque isso determina, obviamente, qual é o tratamento, por onde que vai caminhar a sua abordagem. E aí eu queria entender quais são as possibilidades, porque eu imagino que o caminho seja bastante lúdico, não é? Muito lúdico, né? Então, é o mais importante, a partir da brincadeira, a gente fala do jogo simbólico, da capacidade dessa criança de conseguir brincar, que a gente vai conseguir fazer, muito provavelmente, o desenvolvimento dessa fala e dessa linguagem. É na brincadeira que a criança, ela simula um cenário de vida real. É ali que ela consegue se entender em situações fora do seu contexto. Uma criança que consegue brincar ativamente é uma criança que vai ter um desenvolvimento melhor, né? Então, hoje, quando a gente pensa no cenário que a gente tem de sociedade, está pensando num local onde as telas são muito presentes, né? E quando a gente pensa no cenário de telas, a gente está falando de um estímulo passivo, ou seja, ela está vendo um vídeo, ela está recebendo esse estímulo, mas ela não está tendo que compreender e iniciar, ela só está recebendo. Se ela quiser desligar e voltar daqui a pouquinho, tá tudo certo. Ou se ela ficar o dia inteiro ali, ela não teve que falar nada, ela não teve que responder, porque quando a gente está numa conversa e eu pergunto para você, você está bem? Você tem que pensar, eu estou bem? Eu vou falar para ela que eu estou bem, que eu não estou bem, então eu vou responder. Por que ela me perguntou isso? Por que ela me perguntou? Olha o tanto de significado que a gente tem, né? Na hora de uma brincadeira, interagir com o outro faz com que ela tenha que entender o ambiente, compreender o que ele está falando, refletir sobre para ter uma ação. Olha que complexo que é, olha o tanto de coisa que eu consigo estimular com uma brincadeira simples. Diferente das telas, que apesar que às vezes os pais têm uma visão errônea que está falando as cores, está falando formas, ela está repetindo, isso não é uma comunicação funcional. Ela só está repetindo por um ritmo, por um estímulo, às vezes, nos desenhos que a gente tem hoje, hiperestimulados, com muitas cores, com muitos sons. E não necessariamente ela está desenvolvendo as habilidades comunicativas que a gente precisa que ela desenvolva no momento social. Eu vou pedir até para você repetir esse alerta que você trouxe, para sensibilizar quem está nos assistindo, porque muitas vezes as telas são recursos dos pais. E tem diversos aplicativos, brinquedos, né, entre aspas, né, que propõem essa interação e os pais acreditam, sim, que a criança está interagindo, aprendendo as cores, as formas e tudo mais. Então, acho que é válido que você faça novamente esse alerta. Claro que todo recurso, se bem utilizado, ele pode trazer benefícios para essa criança, né? E a gente também tem que entender que, às vezes, em contextos sociais, é um dos recursos que a pessoa ela tem para ali fazer aquele estímulo, mas ela não exclui o jogo simbólico, a brincadeira física, a interação com os pais, né? É muito importante que essa criança ela tenha estímulos físicos e que evite que essa criança fique em longos períodos em telas, porque realmente eles não trazem um estímulo ativo. Existem até alguns estudos que falam que não existe benefício dos estímulos de tela até os 2 anos de idade, né? Porque a gente está falando no momento que o seu cérebro ele está criando as maior parte das sinapses, a maior parte de funcionamento neuromotor. É a forma que essa criança ela vai enxergar o mundo e que ela vai interagir. Existem algumas vertentes educacionais que fazem evitar essa tela nesse primeiro momento. E, de fato, quanto mais a gente conseguir evitar o uso de telas e estimular a brincadeira manual, para estimular o controle motor fino, interação social, intenção de comunicação, vai ser muito melhor. Brincar com o pai nunca vai ser substituído por um Jamais. vídeo de tela. E eu queria aproveitar também que você falasse para a gente um pouquinho, porque uma coisa é o trabalho, o tratamento que você faz, lúdico, como você estava compartilhando com a gente, e da importância da continuidade desse trabalho dentro de casa, ou seja, o quão os papais e mamães precisam fazer parte de todo esse processo para dar continuidade naquilo que você iniciou como fonoaudióloga. Perfeito. E até falando um pouco da fonoaudiologia, né? Às vezes a gente pensa que o trabalho clínico, ele está totalmente focado na terapia de 1 hora com essa criança,
Mas a verdade é que ele se expande para muito mais do que isso. A gente está falando sobre orientação dos pais, orientação de escola, a interação e orientação de toda a equipe que está em volta dessa criança para estarem preparadas para entender o comportamento, entender formas de estímulo e como poder potencializar no dia a dia aquilo que a gente está trabalhando. A fono ou qualquer outro terapeuta, ele acaba sendo uma ferramenta do processo de habilitação e reabilitação desse paciente. No final das contas, o mais importante é a inserção dessa habilidade trabalhada em terapia no ambiente social. É o que eu trabalhei na brincadeira, ser inserido de uma forma que esse paciente ele tenha benefícios e ganhos na qualidade de vida dele no dia a dia. Por isso que o que é feito em terapia tem que ser expandido para fora. Então, o terapeuta, ele é uma ferramenta no processo de desenvolvimento dessa criança junto com os pais, com os cuidadores, com os profissionais de saúde que estão envolvidos nesse processo. Mais uma forma de trabalho, pessoal, que precisa ser feita a várias mãos. Temos tempo de trazer a perguntinha da nossa audiência e logo em seguida a enquete, ou eu vou só para a enquete? Perguntinha da audiência. Bruno Dias, Rio de Janeiro, Carioca. Bruno, seja muito bem-vindo. Meu filho de 2 anos e 4 meses quase não fala e se frustra quando não é entendido. Como a fonoaudióloga pode ajudar a estimular essa fala e a linguagem em casa sem deixá-lo ansioso? Essa questão da ansiedade é muito bom que o Bruno tenha trazido, né? Muito bom. Muitas vezes o ambiente terapêutico ele é formado de uma forma lúdica, onde a criança ela nem percebe que ela está sendo estimulada, né? A gente está desenvolvendo as habilidades a partir de algo que é prazeroso para ele. E a gente, como eu disse, ensina os pais e as pessoas que estão envolvidas no processo de cuidar dessa criança a conseguirem fazer com que esse estímulo seja motivador. Um adulto que sabe o que é o benefício de uma terapia, e eu posso expandir para qualquer outra área, ele vai sentar numa mesa e fazer os exercícios, mesmo sendo árduo e chato, mas a criança não. Ela precisa que seja estimulante, ela precisa que seja algo que ela tenha interesse. E nós, como adultos, nós temos que criar esses ambientes para que isso aconteça. Se o seu filho, ele está frustrado porque ele está tentando se comunicar e as pessoas não entendem, isso é um ótimo preditor. Quer dizer que ele está entendendo que ele não está sendo compreendido e ele quer ser compreendido. Eu recomendo procurar um profissional para que ele possa entender quais são as particularidades para conseguir ensiná-lo e a desenvolver essa parte de fala. 2 anos e 4 meses é uma idade ótima para começar uma intervenção fonoaudiológica especializada. E aí já puxa o gancho para trazer a importância dessa intervenção precoce, né? Para que você não perca tempo, não é, Bruno? Perfeito. Algumas vertentes acabam sendo um pouco mais conservadoras e esperam, vamos esperar um pouco mais de tempo, vamos esperar um pouco mais de tempo antes de procurar Que tempo seria esse? Mas qual é esse tempo, né? Se a gente buscar um profissional qualificado, especializado, ele vai conseguir identificar para você o que é normal, o que não é normal e conseguir te orientar o que deve ser observado e o que pode ser abordado naquela fase. Então, não precisa esperar para passar numa avaliação de um especialista. O quanto antes você passar, esse especialista vai conseguir te orientar da forma mais adequada. E, Ana, se for, de repente, a falta de um determinado estímulo, ele até traz essa orientação e te ajuda, né, Bruno? Exatamente. O que é um ano? É um ano de estímulo, é um ano de desenvolvimento, é algo que a gente pode antecipar, é um sofrimento, uma frustração que a gente pode evitar, que é o objetivo, no final das contas. Maravilha. Bruno, muito obrigada por compartilhar com a gente seu relato. Vamos agora, então, conhecer o resultado da nossa enquete na tela. A gente perguntou qual é a maior contribuição do fonoaudiólogo para uma criança com deficiência. A alternativa mais votada, 56% dos votos. Ou seja, mais da metade a autonomia nas interações sociais. 33% desenvolver aí a comunicação, acolhimento e orientação na sequência, com 9%, e 2% a segurança na alimentação e na deglutição. Fala pra gente o que você achou do resultado dessa enquete. Te surpreendeu ou não? Não me surpreendeu, acho que é realmente o que a maior parte das pessoas associam. E quando a gente pensa no marco do desenvolvimento de fala, é realmente a atuação principal do fonoaudiólogo, não é a fala em si, né? É permitir que, através da fala como ferramenta, que essa criança ela consiga desenvolver. Mas eu falo que a atuação fonoaudiológica nas alterações de deglutição também na infância, elas também são muito importantes, que têm um papel crucial. A gente está falando da alimentação segura, a gente está falando sobre prever complicações clínicas, respiratórias. A gente está falando sobre promover qualidade de vida e segurança no desenvolvimento dessa criança e do adulto também.
Exatamente. Vocês viram, não é, pessoal, quanto a gente não aprendeu aqui nesse bate-papo. Gostaria demais de te agradecer aqui mais uma vez. Parabéns pelo seu dia. Obrigada por essa escolha, por contribuir aí a gente conseguir falar melhor, nos comunicarmos melhor. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Para quem gostou do bate-papo, deixa eu aproveitar para deixar os contatos da doutora Ana Paula de Assis, fonoaudióloga. Deixa à sua disposição o Instagram, Fono Ana de Assis. Basta você ir lá, adicioná-la, enviar alguma perguntinha que ainda tenha ficado. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pelo tempo e pela toda a sua audiência. E desejo a você que esteve aqui com a gente um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário na nossa próxima consulta, combinado? Até amanhã, gente.